Petrogrado, julho de 1917. Vamos imaginar um cenário. 4 meses depois da queda do Tsar, a capital russa é um verdadeiro caldeirão. A cidade é um barril de pólvora e a paciência do povo está assim por um fio. Hoje, a gente vai mergulhar nos eventos explosivos que ficaram conhecidos como as Jornadas de Julho. Olha, essa frase do Tsereteli, que era uma das figuras principais do poder soviético moderado, já diz tudo, né? Ele está admitindo, com todas as letras, a total impotência do governo diante de um movimento popular gigantesco. É o reconhecimento de que eles estavam tentando parar um tsunami usando uns gravetos. Era impossível. Então, bora entender o que é que levou a essa explosão toda. Para compreender as Jornadas de Julho, não dá para olhar só para o dia do Levante. A gente precisa voltar um pouco, olhar para semanas e meses antes, para toda a pressão que estava se acumulando ali debaixo da superfície de Petrogrado. Quais eram as peças dessa bomba relógio? Para começar, a gente tem que olhar para a economia. A guerra estava sendo um desastre financeiro. A dívida do país, olha só, ia chegar a 60 bilhões de rublos. Um número absurdo, era quase o valor de tudo que o país produzia. A moeda, que o pessoal apelidou de Kerenskis, virou motivo de piada. Não valia mais nada. Imagina só, você ir ao mercado com dinheiro que perde o valor a cada hora que passa. Era o colapso econômico acontecendo ao vivo. E não parava por aí, a indústria estava em queda livre. A produção de metal caiu 40%, a de tecidos 20%. Os donos das fábricas, com medo dos trabalhadores, começaram a fechar as portas de propósito. Resultado, começou a faltar tudo que era básico para viver. E aqui a gente vê um abismo se abrindo. De um lado, o discurso oficial do governo provisório, falando em controlar a economia, prometendo vitória na guerra. Do outro, a vida real das pessoas. Fábrica fechando, o dinheiro virando pó no bolso e uma guerra que não acabava nunca e nem parecia ter mais sentido. Essa desconexão toda era pura gasolina na fogueira da revolta. Então, junta tudo isso, a economia indo para o buraco, a política num beco sem saída, as promessas vazias não enchiam mais a barriga de ninguém e muito menos traziam os soldados para casa. A paciência do povo estava no limite e os gritos de frustração começaram a ecoar cada vez mais alto, das fábricas aos quartéis. E olha, o problema não era só a fome. Essa declaração dos mecânicos de trem mostra uma revolta contra o que eles sentiam que era uma grande enganação. Um governo que só pedia sacrifício, mas não entregava absolutamente nada. Era um verdadeiro chega. Se para os operários a coisa estava tensa, para os soldados da guarnição de Petrogrado, a situação era simplesmente explosiva. Eles não estavam só com fome, eles estavam literalmente olhando a morte de frente, com a ameaça real de serem enviados para morrer numa guerra que já viam como perdida. A tensão nos quartéis era insuportável. Tinha regimento inteiro prestes a se rebelar abertamente. Então, o cenário está montado. A cidade é um barril de pólvora prestes a explodir. Só faltava a faísca, né? E essa faísca veio de onde menos se esperava. Não de uma greve ou de um motim, mas de uma crise lá no topo do poder, quando a aliança que governava a Rússia simplesmente se desfez. E aqui está o estupim de tudo. No dia 2 de julho, os ministros do Partido Cadete, os liberais, simplesmente pularam fora do barco. Foi uma jogada política, claro. Eles basicamente deixaram os parceiros socialistas eles sozinhos para segurar o rojão da derrota na guerra e da fúria do povo. Essa notícia correu a cidade e juntou todas as frustrações numa única exigência. Pronto. Com essa crise no governo escancarada, não tinha mais o que segurasse a multidão. No dia 3 de julho, a paciência do povo simplesmente acabou. A raiva que foi guardada por meses transbordou e a capital da Rússia explodiu. As ruas viraram palco principal da revolução. E foi uma coisa impressionante, sabe? Tudo aconteceu muito rápido, de forma espontânea. Começou de manhã, com um regimento de metralhadoras decidindo ir para a rua. À tarde, os operários da gigantesca fábrica Putilov e de várias outras pararam tudo e se juntaram a eles. 7 da noite, a vida industrial de Petrogrado parou. Todo mundo estava marchando, muitos armados. Claro, nesse caos todo, as massas procuravam uma liderança nos partidos revolucionários, como os bolcheviques. Mas a verdade é que a dimensão da revolta pegou todo mundo de surpresa, até os próprios revolucionários. Isso não foi algo planejado de cima para baixo. A rua se organizou sozinha, passando na frente dos seus supostos líderes. E essa fala do Kamenev, um dos líderes bolcheviques, resume tudo perfeitamente. Olha que interessante. Não foram eles que iniciaram as Jornadas de Julho. Eles foram, na verdade, arrastados pelo movimento. A decisão de liderar veio depois, para tentar dar uma direção e evitar que tudo virasse um caos sem propósito. O movimento veio de baixo para cima. Então imagina a cena. Centenas de milhares de pessoas, muitas delas armadas, marchando em direção ao Palácio de Taurit, a sede do Soviete. E eles não estavam lá para pedir um favor, não. Eles estavam lá para exigir. A demanda era clara. E a resposta que eles receberam, ou melhor,
A falta de resposta criou um dos impasses mais estranhos e decisivos da história. E aqui está o centro de todo o conflito. De um lado, você tinha a exigência do povo, todo o poder aos sovietes. E do outro lado, a resposta dos próprios líderes do soviete, que foi chocante. Eles chamaram a manifestação de contra-revolucionária e ainda pediram tropas para reprimir seus próprios apoiadores. E aqui a gente chega no grande paradoxo dessa história. O mesmo Tsereteli, líder do comitê, dizia que não precisava de manifestação, que o poder estava ali, disponível, só que ao mesmo tempo ele e os outros líderes faziam de tudo para não pegar esse poder que o povo estava literalmente entregando de bandeja para eles. É uma situação inacreditável. No fim, as jornadas de julho terminaram nesse impasse tenso e esquisitíssimo. E deixaram uma pergunta no ar, uma pergunta que ecoava por toda a Rússia. O que acontece quando uma revolução chega na porta do poder, mas se recusa a entrar? A resposta para essa pergunta, como a história nos mostrou, viria alguns meses depois, e ela seria bem violenta. Olá! Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar recebendo as melhores dicas e informações, não se esqueça de se inscrever no canal. É rápido e fácil. Deixe também o seu like neste vídeo para nos ajudar a crescer e compartilhe com seus amigos. Sua participação é muito importante para nós.